Dando continuidade ao nosso evento, nós teremos uma palestra agora Então, vamos lá. Nós agradecemos a todos a participação nesta mesa redonda e convidamos a Graziela Medeiros, advogada da PEC Advogados, que vai nos ministrar a palestra Governança de IA, Expectativas e Desafios. Logo em seguida, nós convidamos a todos para um coffee break. Boa tarde a todos. Estava até comentando com um colega que estava compondo a mesa, que não combinamos, mas ele tocou no tema de governança, né? Então, já interagiu aqui com o que vai ser abordado a seguir para vocês. Bom, satisfação em estar com vocês nessa tarde. Já agradeço desde já a todos, ali a Renata, né, todo o pessoal que me fez esse convite. A minha formação é jurídica, trabalho com direito digital. E aqui a ideia é trazer um panorama para vocês, o que a gente já identifica, atuando com os clientes de diversos setores, saúde, indústria, educação, terceiro setor, que tem, sim, desafios em relação a implementar a governança com os agentes que já possuem de IA e as ferramentas, enfim, todos os produtos que já envolvem a IA. Então, inicialmente, como já foi até tratado pelos colegas da mesa anterior, sobre essa dinâmica que nós temos cada vez mais da IA interagindo, da IA interagindo no nosso dia a dia, na nossa rotina, integrada à nossa convivência, né? Aqui, por exemplo, na palestra, a gente pode simplesmente ligar ali o Copilot e pedir a transcrição da palestra. Então, a gente está, de fato, aí interagindo imerso nessas inovações em cada dia a dia. E aqui é interessante que abro para vocês, com uma pesquisa que foi publicada pelo Valor o Globo, e reconhecendo aqui, né, fazendo a pesquisa, e que os CEOs reconhecem que tem medo da inteligência artificial. Então, foram ouvidos aqui mais de 2.500 diretores, né, aqui os executivos, e dentro desses executivos, o que eles mais abordaram? Vejam que eles classificaram aqui as principais preocupações, que está justamente em lacunas de habilidades e conhecimento para os seus negócios, as limitações da própria infraestrutura deles e segurança. Vejam que aqui a questão de segurança eles abordaram, que a gente vai ver mais à frente, vou comentar, inclusive, de envenenamento de dados, né, que está aí sendo também um tema de debate. E quando aqui foi perguntado o que eles pretendem fazer para adotar a IA, de fato, em todas as áreas, em todos ali os demais segmentos, eles falam que pretendem melhorar a educação em torno da IA. Então, aqui a questão de cultura, de letramento, de disseminar a conscientização, tanto para um uso em relação também responsável, que envolve ética. Vou comentar aqui com vocês, vários frameworks já consideram isso, sim, no desenvolvimento. Ampliar também aqui um outro ponto, sua infraestrutura de rede e requalificar a sua força de trabalho, o que faz um link também, o que estávamos falando aqui com os colegas na mesa anterior. Então, vejamos que, dentro dos desafios apontados, há também riscos que podem ser identificados. E, nesse sentido, vemos aqui em manchetes alguns especialistas que falam que investir em IA pode melhorar a eficiência do setor de energia, na questão de desenvolver mais sustentabilidade. Em outro ponto, nós temos aqui também alguns especialistas falando que isso pode aumentar valores, né, ali, aumentar custos, e outros também comentando que o mundo não terá energia suficiente para IA. Vejamos que, através
desses debates, a inovação constante gera também reflexões inerentes aos riscos que acabam sendo apontados pelo mercado. E aqui, o que a gente identificou? Que, em algumas pesquisas, há evidências de crescimento vertiginoso, ou seja, exponencial, de incidentes também envolvendo IA. E aqui, no caso, a gente pode falar incidentes de segurança ou incidentes de segurança com dados pessoais, a depender daquela base. E vejamos que, na pesquisa, foi identificado que aqui houve um aumento de mais de 30% em relação a 2022 de incidentes já relatados. E também um levantamento pela OCDE mostra um gráfico que, olha só, expressivo já do aumento de incidentes que envolvem a IA. Então, nesse sentido, quando falamos de governança, governança acaba sendo um conjunto de medidas técnicas e administrativas para mitigar os riscos, e aí tanto de desenvolvedores quanto das empresas que utilizam e que pretendem ter, sim, os seus próprios hubs, ali desenvolver e fomentar a inovação. E com os principais riscos identificamos a questão que é muito debatida em relação a reproduzir vieses, preconceitos, informações incorretas, riscos de vazamentos de informações confidenciais, inexatidão de fontes e referências em respostas fornecidas, riscos de ofensa a direitos de terceiros, aqui muito relacionado com direitos autorais, que se discute, trouxe até alguns cases para vocês aqui à frente, em relação ao out-input, que contenha conteúdo similar à obra literal protegida, e também riscos relacionados às respostas inapropriadas ou inadequadas do modelo de linguagem. Então, em relação aos riscos que envolvem segredos de negócio, já identificamos muitas questões envolvendo justamente informações confidenciais que são inseridas ali, aqui, no caso, teve na manchete, informações confidenciais que foram colaboradores que utilizaram do ChatGPT para solicitar identificação de vulnerabilidades de códigos, fonte, para transcrever reuniões em atas, transcrever ali em atas reuniões confidenciais, e essas informações acabaram se tornando ali, de fato, utilizadas para aprendizado do modelo de linguagem. E também aqui em relação às empresas que até pensaram em limitar o uso de IA generativa devido aos riscos que envolvem privacidade e segurança dos seus dados. Então, vejamos que, quanto identifica-se riscos que envolvem vazamentos de dados pessoais e informações confidenciais, há, sim, um certo cuidado que a companhia precisa ter. Então, vejamos que, numa versão gratuita, o uso de informações ela vai acabar refletindo aqui no treinamento do modelo de linguagem, enquanto a versão paga, segundo aqui a OpenAI, nem tanto. Outros riscos identificados são pelo próprio uso ilícito do ChatGPT. Então, aqui, cybercriminosos utilizando para aplicar e aprimorar golpes e fraudes. Então, softwares sendo utilizados ali de forma enganosa, phishing, e também códigos maliciosos através do próprio ChatGPT auxiliando. Quanto ao direito autoral, aqui é interessante essa disputa que teve também recente, do New York Times, que acaba alegando referente a infringir direitos autorais, vou aqui para outra ponta também, infringir direitos autorais que a OpenAI estava utilizando para treinamento dos seus modelos de linguagem. E aqui, nesse sentido, num panorama nacional, a gente teve também uma repercussão do caso que envolveu IA para reproduzir imagens da Elis Regina. E vejam que o CONAR ele se manifestou no sentido de que o anúncio não desrespeitava aqui a imagem da cantora falecida e arquivou o caso. E olha que interessante aqui a fundamentação, que o colegiado considerou
que, uma vez que o uso da sua imagem foi feito mediante consentimento dos herdeiros e observado que ela fazia, né, o que já anteriormente, né, já também produzia ali a imagem, cantando, isso não afetaria e não estaria infringindo também de forma ética a utilização por meio de IA. E aqui voltado por todo um debate que envolveu sobre ética também. Da mesma forma que podemos identificar que a IA pode ser utilizada para o mal, ela, por outro lado, quando há incidentes de segurança, auxilia bastante na automação de identificar padrões que indicam ameaças, também prioridades de riscos, detectando aqui de forma mais instantânea eventuais vulnerabilidades que poderiam ser exploradas pelos atacantes. Então, já temos também soluções, né, no mercado, e companhias utilizam de forma preventiva para cybercriminosos. E, enquanto, né, num outro ponto, nós temos também já identificado, junto com alguns clientes, um desafio constante que é tido por envenenamento de dados. Então, vejamos que os ataques cibernéticos também acabam sendo ocasionados de forma intencional pelo atacante. Ali um conjunto, né, acaba, de fato, ali interagindo com um conjunto de treinamento para influenciar e manipular a operação do modelo. Então, tanto o envenenamento de dados pode se dar por injeção intencional, quanto por modificação de conjuntos de dados existentes e própria exclusão de parte do conjunto de dados. Isso acaba já sendo identificado, né, na introdução de vieses, também aqui vulnerabilidades e também de uma forma de influenciar a tomada de decisão e capacidades preditivas do modelo. Como prevenir? Como evitar? Todas as medidas de governança, embora, como o colega também da mesa anterior, ele comentou que algumas podem até parecer burocráticas, auxiliam muito, sim, em mitigação de riscos para a companhia. E, quando a gente fala de desenvolvimento, vejamos que, quando vai para um mercado, um agente que já teve esse cuidado inicial, o que chamamos também, no âmbito de proteção de dados, de um privacy by design e by security, envolvendo ações de governança, por óbvio, tem um valor agregado muito maior no mercado. E, nesse sentido, como a gente pode prevenir, né, até com um olhar aqui, propriamente de governança e envenenamento de dados. Então, aqui, com validação e verificação de dados, armazenamento seguro, separação, né, controle de acesso, acompanhamento e auditoria, validações do modelo, conjuntos, né, modelos aqui e detecções de anomalias. Vejamos, toda a minha experiência já que envolve o setor é relacionado a essas mitigações de riscos, a governança. Poxa, mas e a construção em si, né, o desenvolvimento, os prompts? De fato, aqui, na implementação, pode ocorrer desafios, e aí que, óbvio, né, vocês podem encontrar no dia a dia para ter essas camadas de proteções e evitar aqui, sim, o envenenamento de dados. Então, a governança de IA, quando olhamos e aplicamos para as empresas, tem um viés aqui direcionado para a responsabilização, para a transparência, garantias técnicas e envolve ética. Sim, os frameworks que trouxe para vocês terem conhecimento, que são aplicados na prática, caminham, sim, com discussões e debates acerca de ética. E é importante que aqui a governança ela precisa se basear nesses pontos de atenção quando é implementada numa companhia. E aqui, para uma análise de risco, a gente fala muito desse olhar com uso ético e responsável da tecnologia. Então, companhias, desenvolvedores, que já têm no desenvolvimento a ética como pilar, de fato, aqui que acaba se destacando, acaba tendo, vamos dizer assim, maior competitividade. E, quando a gente fala de formas de assegurar o uso ético, aqui a gente fala de algoritmos auditáveis, uso responsável de dados, prevenção de vieses discriminatórios e também o desenvolvimento participativo. Há frameworks, aqui como comentei com vocês. Opa, não está passando. Acho que travou. Não?
Aí foi. E a Frameworks e a Unesco disponibilizou guideline, né, recomendações que trouxe a questão da ética, assim, muito forte, muito destacado. Então, dentro dos princípios da Unesco, aqui vejamos que aborda proporcionalidade e não causar danos, segurança e proteção, justiça e não discriminação, privacidade, sustentabilidade e, vejam, tem aqui a governança. Está intrínseco nos princípios que a Unesco aqui foi uma das primeiras recomendações no âmbito global que envolveu esse tema e trata de princípios que são replicados pelas organizações quando vai fazer a implementação de uma governança de IA. A OCDE também trouxe recomendações relacionadas ao tema. Acho que aqui está falhando um pouco. Vamos lá do outro lado. Aí. Então, a OCDE também trouxe princípios que fala de valores centrados no ser humano e na equidade, também muito que a outra banca falou, né, que os colegas mencionaram, transparência e explicabilidade, responsabilização e prestação de contas, a accountability, robustez e segurança e proteção. Vejam que os princípios, tanto que a Unesco traz e a OCDE, eles se correlacionam e traz essas matrizes muito claras de responsabilização, ética, transparência. Então, aqui, o ser humano centrado, né? E vejamos que a OCDE menciona e destaca que a IA deve beneficiar as pessoas, que deve aqui ter salvaguardas adequadas, transparência e divulgação responsável, funcionar de maneira robusta, segura e protegida, e aqui envolve também responsabilização do funcionamento adequado. Então, esse conjunto de princípios acabou também sendo como base para o desenvolvimento de frameworks relacionados a controles de mitigação de risco, quando a gente fala de implementação de governança nas companhias. O que eu destaco dos frameworks que já aplicamos no mercado e para as companhias que a gente auxilia, né, no dia a dia ali em relação à compliance? Aqui o NIST traz controles relacionados justamente a esse gerenciamento de risco, como identificar aqueles produtos, serviços que envolvem inteligência artificial ou que também têm dentro do processo, do fluxo, do serviço, do projeto, dados pessoais. Como gerenciar esses riscos? Então, aqui é um framework que eu sempre indico, que é uma base para justamente análise dentro das companhias. Outra norma da ISO que traz de uma forma bem ampla e auxilia muito na implementação de governança, é a ISO 42001, que fala desse padrão do sistema de gestão de inteligência artificial. Então, ela traz conceitos e traz os controles relacionados a esse grande sistema de gestão que é preciso, sim, ter um olhar voltado, porque é o que a gente vai ter aqui no mercado. As companhias vão comprar, adquirir produtos, adquirir agentes que já têm, sim, observância quanto às normas internacionais, quanto ao que já está sendo aplicado internacionalmente. Então, essa norma também eu sempre oriento, eu sempre indico que dá um norte, favorece bastante quando a gente fala de governança de IA. Outras normas aqui também, que indico da ISO, é a 8183, que vai falar também de riscos associados ao longo do ciclo de vida do sistema de inteligência artificial. A 23894, que também vai trazer toda uma orientação voltada para a gestão de riscos e relacionados aqui aos próprios produtos e sistemas. A outra é 24368, relacionada a uma visão que se preocupa aqui em direcionar uma visão mais com a ética. Então, vejam que falou em governança, a gente vai estar falando em responsabilização, transparência e ética em conjunto. E tudo isso agregado, né, eu gosto muito de reiterar, porque é o que estamos vendo na prática. Vai, sim, ter um diferencial competitivo, tanto para as companhias
que estão implementando os processos que usam inteligência artificial, quanto para os desenvolvedores aqui, né, para os alunos já terem essa visão, já incorporarem isso como Privacy by Design e Security no desenvolvimento dos agentes. Aqui outras também, que são relacionadas ao tema. Então, seria a 38507, desculpa, que faz orientações relacionadas aqui a como que os gestores, os executivos, precisam trazer esse tema dentro da sua organização e através de papéis muito delimitados de responsabilização também. Outra que fala, e essa aqui é interessante, que fala sobre os vieses, é a 24027. Então, aqui ela diz respeito justamente à relação, né, desses sistemas, dos vieses aqui, e como que deve ser observado na construção dessa tomada de decisão por IA. Então, são descritas tanto aqui técnicas de medição, quanto métodos para avaliar, sim, essa questão dos vieses, como que está incorporado ali no agente. Esse aqui também é um tema muito interessante e que se relaciona com os princípios que vimos. E no âmbito global? O que está acontecendo no âmbito global em relação à regulação do tema de inteligência artificial? Governança vai caminhar com um olhar voltado para medidas técnicas de proteção, quanto de medidas administrativas para a mitigação de riscos. E precisamos ter um olhar com os frameworks, mas também em relação ao que está acontecendo de regulamentação. Porque o direito ele vai evoluir, vai caminhar junto com o que está acontecendo na sociedade, com os novos modelos de negócio, com as inovações, as novas ferramentas. E, nesse sentido, a gente já tem um movimento crescente, assim como teve há pouco tempo com proteção de dados, que se falou bastante, a gente já tem um movimento crescente de vários países desenvolvendo e discutindo sobre regulamentação de IA, legislações e também aqui setoriais, né, regulamentações mais setoriais. E nós tivemos, assim como proteção de dados, a Europa já se antecipou, e já tivemos lá a promulgação do AI Act, um regulamento que traz uma abordagem de do's e don'ts, né, o que deve ser observado em relação à implementação e o uso da IA, e riscos. Então, aqui o AI Act se baseou em 4 riscos e que delimita até quando pode ou não pode ser utilizado a IA, que seria aqui o que nós vamos ver à frente, de identificação de risco inaceitável. Então, veja que já tem essa classificação. Opa, voltou. Foi muito? Eu acho que aqui não está funcionando muito bem o passador. Aqui. Então, quanto os riscos que o AI Act já abordou, vejamos que traz a classificação de um risco nulo. Então, aqui pode-se utilizar livremente, sem a necessidade de ter ações e requisitos mais específicos a serem observados pela companhia ou pelo desenvolvedor. E um risco limitado, que faz um link e traz obrigações de transparência com o usuário. Nós temos também o risco elevado, que aqui traz mais conjuntos, camadas adicionais de proteção que devem ser observadas para a aplicação, né, para exatamente ali a implementação da IA. E aqui vejamos um risco inaceitável, que o AI Act traz como proibida a utilização de sistemas na União Europeia, que traz algumas classificações que trouxe aqui para vocês nesse outro slide, para identificarmos como que está esse cenário internacional. Então, veja aqui, o AI Act, ele é uma legislação que já está valendo para fins de fiscalização lá fora. Então, se a gente pensa no mercado internacional, no mercado europeu, a gente precisa observar também esses nuances. E aqui, desde fevereiro, as empresas precisam, então, ter uma observação maior nos requisitos. E vejam que o AI Act fala até de letramento em IA. Então, demonstrar, né, as companhias também demonstrar que tem essa preocupação de conscientização de letramento da IA.
Então, conscientização no âmbito também ali, não só de quem está utilizando o desenvolvimento, mas no âmbito de todas as áreas da companhia, né, nesse sentido. E vejamos que o EIECT traz que os sistemas de IA são considerados de risco inaceitáveis se forem utilizados para manipulação e engano prejudiciais, baseados em IA, exploração prejudicial de vulnerabilidades, aqui raspagem não direcionada de material da internet ou aqui imagens de circuito fechado para expandir bancos de dados e reconhecimento facial. Quem viu há pouco tempo atrás a utilização de IA em algumas lojas para reconhecimento e até para predição de roubos, para evitar roubos, que ficou aí, né, nas redes sociais, um lojista trouxe esse ponto. Aqui também outra questão que ficou como inaceitável, reconhecimento de emoções em locais de trabalho e instituições de ensino. Categorização biométrica também, um outro ponto, para reduzir certas características protegidas. E identificação biométrica remota em tempo real, para aplicação da lei em espaços de acesso público. Então, aqui, lá na Europa, isso foi muito debatido em relação a algumas câmeras também que faziam a predição ali, captadas, né, em tempo real, de algumas pessoas que passavam e se poderia ser ou não ali eventual criminoso. E quanto a esse requisito que o EIECT traz, a conscientização, que fala de liderança do domínio da IA, é interessante essa triangulação, né, que é utilizada do framework, que é, de fato, ali a companhia disseminar a questão do uso, como usar de forma ética, compreender como que é utilizada a tecnologia, como que, de fato, vai ser aplicada dentro do contexto do cenário e ter também um raciocínio crítico de avaliar. Então, disseminando não só como usar, mas compreensão em si, como que ela está ali sendo aplicada no contexto e uma avaliação crítica. De certa forma, essa alfabetização que o EIECT traz, ela precisa estar alinhada num contexto dos sistemas ali de IA que estão sendo implementados. E aqui ainda tem um peso 2, né? Quando a gente pensa no mercado lá fora, vejamos que o EIECT vai ter, sim, penalidades a serem aplicadas para as companhias que não observarem as disposições e, de fato, ele vai acabar sendo, com implementação vigente total de todos os artigos, no ano que vem, a partir de agosto de 2026. Poxa, as companhias que têm um mercado lá fora, então, já precisam correr e se adequar, ter esse olhar. Eu, como desenvolvedor, eu preciso ter esse olhar relacionado ao EIECT. Se a gente está falando de um mercado internacional que envolve o âmbito europeu, sim, é importante. Num cenário aqui, nacional, nós tivemos inúmeros debates em relação como regulamentar, trazer também questões que têm as particularidades do nosso país e como fomentar esse equilíbrio, né, tanto dinâmico e que não tenha nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma amarra e não traga mais burocracias para o mercado, ou para responsabilizações, né, que pensando em ter mais avanços de sustentabilidade e proteger também a transparência. Isso ficou sendo debatido desde lá atrás, 2020. Então, em 2020, nós tivemos um primeiro PL, o 2120, que tratava desse tema de regulamentação da IA, foi chamado como Marco Legal de Desenvolvimento do Uso da IA no Brasil. Depois teve um novo debate, em 2022, com uma comissão de juristas, e transformou-se em um outro projeto de lei, que é o que a gente debate hoje no Congresso, o 2338. Nós tivemos também, de grande importância, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, PIBIA, que aqui traz 5 eixos de ações estruturantes, no qual nós temos também governança lá, como um eixo que é abordado no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Então, o que esse PL
que esse PL traz de novidade, o que ele acaba ratificando do que já vimos no cenário internacional. Aqui o PL fala de garantir uma inovação responsável, trazer segurança jurídica e promover proteção de dados e dos direitos dos cidadãos. Vejam que também traz como centro humano esse olhar de proteção dos direitos e garantias fundamentais. Então, hoje, ele está parado lá na Câmara dos Deputados, ainda está sob análise, mas o que eu destaco já para vocês em relação a esse projeto de lei? Ele tem uma abordagem pró-inovação, traz um olhar diferente do que o PL 2120, que classifica riscos de uma forma dinâmica e adaptável, não traz aquela classificação que a gente viu do Way Act, mas vejam, ainda não foi debatido, né? Não foi dado ali o martelo final, pode haver alterações. Traz também governança, aqui, o que inevitavelmente as empresas não vão precisar só por boa prática, mas por força regulatória implementar. Traz uma conexão internacional, ou seja, usa diretrizes do G20, usa diretrizes da ONU, então tem esse olhar internacional, o que a gente pode esperar que seja atualizado no sentido de trazer conceitos que o OI Act trouxe. Aspectos técnicos, fala de proteção de direitos autorais, então, introdução de alguns termos relacionados à questão mais técnica de conceitos também, e traz, muito claro, direitos e proteções individuais. Então, aqui, um outro ponto que destaco é que o PL fala em tratamento de alto risco. E, quando ele fala de alto risco, fala que estarão sujeitos às regras mais rígidas a utilização que estiver destinada para veículos autônomos, seleção de estudantes para acesso à educação, tomada de decisões de recrutamento, avaliação, promoção e demissão de trabalhadores. Também aqui em gestão de prioridades de serviço de emergência, né, como bombeiro, assistência médica, quando tiver voltado agentes para diagnósticos médicos e para reconhecimento de emoções por identificação biométrica. Alguns pontos é o mesmo que nós vimos lá, que o OI Act aborda como ali inaceitáveis. Mas aqui ainda não está, de fato, ali batido o martelo, pode ser que mude mais um pouco. Um outro ponto interessante que trago para vocês da nossa regulamentação e que já utilizo na prática quando fala de governança, é uma avaliação de impacto algorítmico. Como que é construída uma governança? Né? Eu vou passar também aqui na frente para vocês. O pontapé inicial. É importante que tenha-se uma política de uso da IA. O que pode, o que não pode ser feito com a IA. Posteriormente, o letramento que o AI Act trouxe, ou seja, disseminar a conscientização, explicar o uso, explicar ali conhecimentos práticos e técnicos e uma abordagem daquele olhar dentro das áreas que já possuem IA. E, nesse sentido, trazer essa avaliação que traz, em resumo, o que foi feito, que riscos são identificados e o que vai ser feito para a mitigação dos riscos. Então, como o PL já fala dessa avaliação de impacto algorítmico e os frameworks também mencionam, é provável que as companhias precisem apresentar no futuro os desenvolvedores para, justamente em ocasiões que seja necessário fiscalização, como a gente já tem da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados atualmente. Quando o PL menciona conteúdos sintéticos, aqui o PL fala que deve conter um identificador e também prevê uma regulamentação de formas de identificar e rotular esses conteúdos. Ou seja, o princípio da transparência também, que nós vimos ali relacionado à OCDE e à Unesco. Então, os direitos dos afetados, dos usuários, titulares, consumidores, aqui dos cidadãos como um todo, eles ficam muito bem resguardados pelo projeto 2338, e fala-se muito em ter esse direito de revisão humana das decisões, também centrado no humano. Ter um humano ali acompanhando, revisando, e ter essa interação, vamos dizer assim, que possibilite, de fato, identificar eventual, de forma preventiva, eventual discriminação, eventual viés.
Boas práticas. O PL fala de códigos de conduta e fala de governança. Então, aqui, de fato, ter esse olhar voltado para a governança é importante. Recentemente, nós tivemos uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, resolução 615, que trouxe os aspectos de governança de IA que devem ser observados quando houver o uso no Poder Judiciário. Então, fala de diretrizes relacionadas à rastreabilidade de decisão automatizada, transparência e prestação de contas. Fala aqui também de comitês e grupos de governança de IA, para trazer muito claro, né, o que pode e o que não pode ser realizado, e também política de gestão de ciclo de vida das soluções. Aqui, como já comentei com vocês, o Plano Brasileiro de IA foi assim estruturado com 5 eixos de ações estruturantes, governança está lá. Tem alguns debates em relação a outros guias de boas práticas que podem ser de grande utilidade, muito útil para vocês no dia a dia, vale a pena conferir. Deixei aqui destacado também outros, não só no âmbito do poder público. E quando a gente fala, então, o primeiro pontapé, o que eu preciso, né? Qual é o meu start para pensar em governança, tanto em relação à implementação das empresas, no poder público, quanto ao desenvolvimento? É importante que a companhia, a instituição, ou aqui, no âmbito da atuação, a gente pense em uma política de uso de IA. E, quando a gente for elaborar ou pensar nessa política, trazer aqueles princípios que nós vimos, porque é o que norteia e traz as diretrizes, o que pode e não pode ser feito, e auxilia bastante aqui em mitigação de riscos. Aqui uma curiosidade para vocês, trouxe como que está sendo tratado esse tema nos tribunais brasileiros. Então, vejamos que a tendência dos tribunais em reconhecer a utilidade de IA para otimizar o processo é constante, mas os tribunais trazem ressalvas importantes quanto à necessidade de ter essa revisão e essa intervenção humana para garantir justiça e a proteção dos direitos fundamentais. Então, se fala muito nesse ponto, revisão e intervenção humana. Há decisões do TRF4 e do TRF2 que destacam que problemas do uso da IA pelo INSS para indeferir automaticamente benefícios previdenciários sem revisão humana acaba aqui violando princípios da ampla defesa e do contraditório. Tem uma decisão também do Tribunal de Justiça de São Paulo que abordou uma questão autoral envolvendo o uso da não autorização de voz gerada por IA, indicando, então, riscos de plágio e violação de direitos da personalidade. Também é um outro cuidado quando a gente traz agentes, a gente traz soluções com esse viés. Em direito do consumidor, teve uma decisão do Tribunal de Justiça do Paraná que destacou a necessidade de instituições financeiras adotarem mecanismos de segurança robustos para proteger, aqui no caso, a decisão chamou de hipervulneráveis, os idosos contra fraudes e contratações indevidas, porque havia uma solução que acabava sendo utilizada para a apresentação de contratos eletrônicos e que não era suficiente para validar as operações, permitir essa vulnerabilidade e acabou sendo afetado ali idosos em casos de fraude. Outra decisão do TJ de Minas, que envolveu um caso de IA do YouTube, que bloqueou aqui a monetização de vídeos. O tribunal reconheceu a necessidade de prova pericial para avaliar se a IA estava censurando indevidamente os conteúdos. E outra decisão que foi também muito debatida e questionada, que envolveu ali o Telegram, que foi uma decisão do STF em relação a reconhecer perigos da ausência de controle no uso da IA pelas plataformas digitais. Então, aqui também envolveu a questão de disseminar desinformação. Opa. Vamos lá do outro lado. E para concluir, então, o que a gente tem de governança de IA, expectativas e desafios? Desafios somados à mitigação dos riscos,
a identificar esses riscos, implementar controles, de fato, ali na jornada de todo o ciclo de vida do desenvolvimento e de uso da IA. E expectativas é que a gente vai ter aí, a um médio prazo, regulamentações mais robustas sobre esse tema e precisamos estar preparados. Então, a IA pode ser uma grande aliada? Sim, demais. Automação, precisamos. Mas os riscos não devem ser subestimados, então precisa ter ações de mitigação. Diversidade e pluralidade são essenciais no desenvolvimento da IA. Ética e responsabilidade, aqui a gente precisa ter esse olhar no desenvolvimento. O uso da IA, seja no meio acadêmico, seja pelos setores de indústria, saúde, vários setores, precisa, sim, então, estar pautado na ética. A regulamentação, ela vai ter esse olhar mais de responsabilização, e a governança de IA vai auxiliar não só em mitigação de risco, mas também em tomadas de decisões para as companhias e também no âmbito acadêmico. E aqui deixo os nossos contatos, fico aberta para dúvidas. Espero ter passado para vocês esse panorama que a gente vivencia no dia a dia com as empresas que já implementam a governança. Nós vamos abrir para algumas perguntas, nós não temos muito tempo, mas vocês gostariam de fazer uma pergunta? Não gostaria? Vou deixar isso. Oi. A minha pergunta é com relação a... Você falou que, dentre as condições necessárias para o uso da IA, estaria a rastreabilidade em como as decisões foram tomadas, né? Mas a gente sabe que alguns dos algoritmos, eles não permitem essa rastreabilidade. É um treinamento de uma rede neural que foi treinada e que ela dá aquele resultado. Como é que fica isso? Quer dizer, será que a legislação não está se precipitando e exigindo coisas que não podem ser oferecidas de fato pela tecnologia? Ou será que seria um convite para que novas técnicas pudessem estar criando um mecanismo de rastreabilidade que poderiam estar atendendo aí essa restrição? Excelente pergunta. Eu entendo que seria um pouco das duas opções que você comentou ao final. Tanto a legislação, de fato, tem um olhar muito jurídico ainda, né, não abordou e não aprofundou ali no âmbito técnico pesquisas, e aqui cabe a todos nós enviar sugestões, né, mais direcionadas para o que vivenciamos no âmbito acadêmico, técnico, para o projeto de lei seguir por um caminho diferente. E o que nós temos atualmente? As organizações acabam fazendo um assessment. Então, traz um mapeamento do ciclo de vida que elas têm hoje, né, uma fotografia atual. E traz medidas de controle, testes no modelo, avaliação por amostragem. Então, faz esses registros e deixa num assessment, para caso for questionada, aí ter uma explicação de como iniciou aquela implementação, como iniciou aquele ciclo de desenvolvimento, porque hoje a gente não tem a regulamentação de fato que exige, né, apresentar esse ponto. Mas é algo que a gente precisa fomentar. A gente precisa bater lá na porta, né, do Poder Legislativo e falar, olha, peraí, isso aqui, para implementar na prática, não vai ser possível. Isso aqui a gente precisa ter um outro olhar no âmbito acadêmico ou técnico. E aí faz aqui o nosso papel. A gente precisa questionar, sim, o Poder Legislativo. Obrigada. Oi. Eu trabalho com pesquisa, mas eu também tenho um pezinho na indústria de desenvolvimento de jogos. E eu falo muito com o pessoal que mexe com ilustração, áudio, narrativa e coisas desse tipo. A maior preocupação que esse pessoal normalmente mostra para mim é sobre o uso de IA, é sobre o uso de tecnologia generativa e a preocupação de ser substituído, de IA são treinadas com arte feita por pessoas
e essas pessoas têm medo de que essas coisas que elas envolvem sejam usadas de maneira indevida. E eu fiquei curioso sobre como é que é a legislação nesse sentido. É um debate que surge um pouquinho com essa trend que teve da geração de arte do estilo Ghibli, e eu acho que foi uma coisa que foi trazida muito naquela greve do Sindicato de Escritores dos Estados Unidos em 2023. Eu fiquei curioso, como é que está a situação, o que a gente pode esperar para o futuro sobre isso? No futuro, a gente está prevendo, né, e expectativa de regulamentação de direitos autorais dos prompts. Então, o que já desenvolvemos atualmente? Né? O registro ali dos prompts para ter, na sequência, esse direito autoral também. Como vai ficar posteriormente, out-input, vai ser um debate jurídico que talvez a regulamentação não esclareça. Mas o que já pode ser prevenido nesse sentido? Fazer esses registros dos prompts. Então, ali, no âmbito de direito autoral, a gente já vê, sim, isso relacionado para a proteção das pessoas que acabam não querendo, de fato, ali que tenha, né, a sua criação no modelo de linguagem, na modelação, e depois não tenha mais para si aquela autoria. E, de fato, isso foi bem debatido, né, de forma internacional. Aqui a gente teve, eu acho que só o que repercutiu foi da Elis, mas tem várias preocupações relacionadas, e o CONAR já está recebendo consultas nesse sentido. Vou passar a última pergunta aqui. Boa tarde, queria agradecer também a tua palestra. Eu sou o Thiago, sou pesquisador da área de mídias. E a minha pergunta, né, eu queria mais saber o seu ponto de vista em relação ao dilema que a gente vive atualmente entre a liberdade de expressão e a regulamentação das redes. Né? A gente vê, por exemplo, em um cenário onde a datificação de todas as coisas, né, a gente percebe tudo se transformou em dados, né? Os nossos comportamentos, a natureza. E aí veio a pandemia, demonstrou o quanto nós somos vulneráveis, né, a viver num ecossistema onde um vírus também tem impacto sobre até o nosso comportamento, e o quanto a natureza e os computadores formam essa rede, né? E aí a gente vê, por exemplo, as Big Techs, que não têm algumas leis, a forma como elas operam em alguns países onde as leis são mais vulneráveis, e toda essa questão que aconteceu, por exemplo, com a regulamentação do X aqui no Brasil, né, que a gente viu ali a Suprema Corte, o Elon Musk versus o Alexandre de Moraes, e como que você vê, por exemplo, o futuro em relação às leis? Eu sei que ainda parece ser um terreno onde as coisas estão começando, mas existe uma responsabilidade, né, dos próprios países em relação à sua própria soberania, né? Eu queria se você pudesse falar alguma coisa sobre isso. Obrigada pela sua pergunta, excelente. Lá fora, não precisa ir tão longe, né? No Chile já tem regulamentação própria para neurodados. E aqui a gente está falando de biodireito. Então, nesse sentido, as regulamentações hoje, até o próprio projeto de reforma do Código Civil, tem um olhar voltado para a responsabilização das plataformas. A reforma do Código Civil, que está hoje lá no Senado, prevê especificamente, expressamente, uma responsabilidade objetiva, né, das plataformas, das redes sociais. O que, de fato, precisa ser muito bem pensado, porque até onde vai o limite das plataformas e como que elas monitorariam, no âmbito, né, mais extenso, todo esse comportamento. E quando a gente tem um direito fundamental que ele se contradiz, vamos dizer assim, que entra em conflito com o outro, como liberdade de expressão, ou, de fato, ali a questão das plataformas, é preciso analisar em cada caso concreto. E esse caso que você comentou, ele foi um pouco mais político, né, em relação a esse ponto. Então, o que nós temos hoje? Um olhar da legislação voltado para ter um peso maior para a responsabilização, sim, das plataformas, e talvez, no âmbito do Congresso, isso possa ser mudado no projeto de reforma do Código Civil. O Marco Civil da Internet, ele traz limitações, ou seja, precisa ter uma notificação, posteriormente, ali, ingresso de uma ação
para derrubar conteúdos e todo esse viés aí contencioso. Mas a gente ainda precisa evoluir muito em relação a esse tema e acredito que ainda tem um longo debate, porque o projeto de reforma do Código Civil, que até traz um capítulo próprio de direito digital, ele está parado lá, né, no Senado. A gente viu como o PL 2338 também acabou ficando ali sobre análise. E esse que fala da responsabilização das plataformas digitais está também nesse olhar, e quanto a gente não tem a regulamentação, a gente vai depender do entendimento do juiz, no caso concreto. Então, eu acho que favorece ter, sim, uma regulamentação para pacificar os entendimentos dos magistrados, porque, senão, de fato, vai ser aplicado em cada caso concreto a possibilidade do entendimento diferente do magistrado. Então, acho que a gente ainda está num caminho de evoluir nesse cenário, mas os projetos de leis são no sentido de responsabilizar as plataformas. Obrigada.